Jornal da TV Onix. Oferecimento. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa não poder viver. Sai da minha aba, sai pra lá. Casa Brasil. Móveis e decoração que diz muito sobre você. Cuidar Saúde. Cuidando de vidas todos os dias. Conseguem impedir furto de uma retroescavadeira em uma chácara de São Carlos. Prejuízo seria de quase R$300 mil. Depois da comprovação de etanol em pães de forma, especialistas alertam que motoristas que ingerirem esses produtos não serão penalizados pela fiscalização. Teste habitacional, políticos continuam prometendo, mas unidades através de programas governamentais não chegam a São Carlos. Golpes na internet. Foram 23 bilhões de tentativas só nos primeiros 6 meses do ano. O advogado Rodrigo Zambrano fala como se prevenir e os direitos de quem é vítima. Está liberado o pagamento de atrasados do INSS. 150 mil pessoas devem ser beneficiadas neste momento. Homem é preso acusado de matar o próprio irmão a pauladas. Crime aconteceu em Brotas no domingo, após discussão e briga. Tudo isso e muito mais na edição do Jornal da TV Onix desta quinta-feira, 25 de julho, que começa agora. Olá. Um incidente marcou o bairro Jacobuci, em São Carlos. Um homem ajudava uma família com uma mudança, mas se desequilibrou e caiu, sofrendo ferimentos graves. Um homem sofreu um traumatismo craniano grave na manhã desta terça-feira, na rua Hipólito José da Costa, na Vila Jacobuci, em São Carlos. A vítima estava ajudando a família na mudança quando o acidente aconteceu. De acordo com informações, o homem estava na sacada de um sobrado e descia um sofá com a ajuda de uma corda, quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. Ele bateu a cabeça na calçada com força, causando sangramento. Testemunhas no local acionaram o corpo de bombeiros, que socorreu a vítima com urgência até a Santa Casa. Notícias da região. Em Brotas, um homem foi preso acusado de matar o próprio irmão a pauladas. Um homem de 35 anos foi morto a pauladas pelo próprio irmão no domingo, em Brotas. A vítima é Diego Fernandes dos Santos. Segundo informações do boletim de ocorrência, guardas civis municipais prenderam o suspeito Tiago Fernandes dos Santos, de 40 anos, horas depois do crime. Ele negou ter agredido e matado o irmão. Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma briga familiar ocorreu em uma residência no bairro Campos Elíseos e um pau de madeira com manchas de sangue foi encontrado no local. No interior da casa havia vestígios de luta corporal e sangue. O corpo de Diego foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro. O caso foi registrado como homicídio e a motivação está sendo investigada pela Polícia Civil. A Justiça liberou o pagamento de quase 2 bilhões e 400 milhões de reais, que são verbas atrasadas do INSS. O dinheiro vai para cerca de 150 mil beneficiários que venceram ações contra o órgão. Processos, chamados de requisições de pequeno valor, têm valores de até 60 vezes o salário mínimo e são para cidadãos que tiveram vitória contra o órgão em junho. A consulta para o cidadão saber se foi contemplado pode ser feita no site do Tribunal Regional Federal da área onde foi aberta a ação. O pagamento é feito via Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.
Semanas atrás, foi divulgada uma pesquisa da empresa Proteste, que apontou quantidades significativas de etanol em pães de forma, esses vendidos em supermercados e padarias. Mas será que, ingerindo esses pães, motoristas não são aprovados em uma fiscalização de trânsito, por exemplo? Se comer, não dirija. Já virou meme o recente estudo da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que apontou a presença de etanol no pão de forma industrializado, devido ao conservante antimofo borrifado com álcool sobre o produto, para que ele dure mais nas gôndolas e prateleiras. O assunto, porém, é sério. Algumas marcas chegam a apresentar volumes de etanol que, pela ingestão, poderiam levar à alcoolemia, a concentração de álcool no sangue resultante do consumo de bebidas. Vendidos em supermercados, armazéns e mercearias, esses produtos podem representar risco à saúde de crianças e de consumidores que possuam problemas hepáticos, entre outras condições. Já para quem está ao volante e é confrontado com o etilômetro, o famoso bafômetro, não há qualquer prejuízo, ao contrário do que tem se propagado. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a pesquisa da Proteste não fez qualquer experimento com o aparelho usado para medir a alcoolemia em motoristas. Qualquer relação entre a ingestão de pão de forma e o teste positivo no etilômetro é uma interferência, como o próprio estudo diz. De fato, quem acabou de comer um sanduíche de pão de forma pode ter um resultado positivo no teste, se confrontado com o etilômetro em uma operação Direção Segura Integrada, ação de educação e fiscalização que o Departamento de Trânsito de São Paulo realiza para conscientizar motoristas e evitar acidentes. A pesquisa mostra que, no caso de 3 marcas atuantes no mercado, 2 fatias reúnem mais álcool do que o tolerado pelo equipamento. Mas se trata de um falso positivo, que também pode acontecer com o consumo de bombons de licor, vinagres, enxaguantes bucais e outros produtos com álcool. Volátil, de fácil evaporação, esse etanol é eliminado pelo organismo em questão de minutos. Assim, ao repetir o exame, possibilidade que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro assegura como direito à contraprova, o condutor testará negativo. O número de golpes cibernéticos no Brasil aumentou quase 300% ano passado. O índice é maior que a média mundial. E todo mundo que usa equipamentos eletrônicos está sujeito a esses golpes. Eu conversei com o advogado Rodrigo Zambrano, que falou sobre características desses golpes e os direitos de quem é vítima. Doutor Rodrigo, boa tarde, obrigado por sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Como descobriu que foi vítima desses golpistas, doutor? Boa tarde, Ney, boa tarde a todos. Eu descobri assim, tanto eu como outros advogados aqui, começamos a receber ligações, mensagens de clientes falando, existem números com DDD 11 de outras cidades, se passando pelo escritório de vocês, querendo passar algumas informações para clientes e para pessoas que nem conhecemos, que a gente poderia ajuizar algum processo, tinha alguma coisa do tipo. Eu falei, isso daí é golpe, porque uma que o meu número de telefone não muda, No escritório são 3 números. Eu falei, não tenho nenhum número 11. Então, as pessoas, esses criminosos, assim, vamos dizer, que eles fazem? Eles acabam, como os processos, a maioria dos processos são públicos, com exceção daqueles processos com segredo de justiça. Então, é fácil acessar alguns dados. Então, ele sabe lá, por exemplo, que o Ney Santos tem um processo número tal, com um advogado tal. Aí a pessoa se passa para aquele advogado para acessar essa pessoa, esse cliente, procura ela para informar que a pessoa tem um dinheiro a mais para receber, alguma coisa do tipo. E no meu caso, lá e de outros advogados aqui da cidade, que foi na mesma semana, foram vários, era um processo que a gente já tinha extinto há vários anos, processo que já encerrou, eram os processos antigos, então a pessoa entrava em contato. Aí, os meus clientes, por exemplo, no meu caso, e com outros colegas também, como já está acostumado, falou, opa, isso aí tem alguma coisa errada. Procuraram, aí a gente até informa, faz o boletim de ocorrência, fizemos vários boletins de ocorrência, para evitar esse problema. Então, são vários golpes que a gente tem no mercado. E esse golpe da pessoa se passar pelo advogado é um golpe que já está há um bom tempo no mercado. Estava acontecendo muito em São Paulo. Inclusive, eu recebi o pessoal da IPTV essa semana lá também, que em Campinas também aumentou bastante. E agora estão vindo para o interior também. Isso já foi passado nesses grandes programas aí, Domingo Espetacular, Globo Repórter. Pessoas utilizando, tentando fazer esses golpes.
Entendeu? Então, Rodrigo, no seu caso, dados sigilosos fazem parte do seu dia a dia, da sua profissão. Eles chegam a ser acessados também ou esses dados que são públicos que caem nas mãos desses criminosos? Exato, são esses dados públicos, né, que a pessoa coloca lá, puxa lá pelo Google mesmo, né, então a pessoa consegue puxar, que vai estar lá, um exemplo, Ney Santos é o número do processo tal, e eu falo, às vezes é com a ajuda de alguém que sabe como acessar o sistema, exemplo, dos tribunais, né, ele consegue acessar lá dentro e ter algumas informações. Só que, por exemplo, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, se alguém acessa, puxando informação de um processo que é seu de titularidade, a gente fica um rastro. Então a gente consegue ver por que dia tal, fulano de tal, por exemplo, um advogado, quem seja, acessou. Então ficam uns rastros. Então eles tentam usar alguns outros sistemas que não vão deixar rastro. E esse é um golpe, e agora tem mais outros golpes também, né? Isso só para... Agora sai um novo, agora essa semana também, que são pessoas... Toda semana sai um novo, na verdade, não é, doutor Rodrigo? É verdade. Esse pessoal como que eu vou dizer, né? Não dorme em serviço, fica pensando cada dia um golpe novo. Né? E agora um novo golpe, que inclusive até essa semana escutei até o Tribunal de Justiça soltou uma nota, né, em algumas rádios também, falando que golpistas estão se passando por juízes, promotores, advogados, defensores públicos. Eles entram em contato com uma pessoa, falam, aqui é do fórum tal, até mandam uma mensagem no WhatsApp com o logo, né, do Tribunal de Justiça, que você pega ali na internet facinho, manda lá a informação e fala, estão ajuizando um processo contra você, uma ação milionária. Então eu já vou te encaminhar para um advogado, um especialista aqui que a gente tem, para a gente chegar num acordo. Vocês chegam num acordo, pagam um valorzinho irrisório, assim, vamos dizer, mais baixo, 5, 10, 15, 20 mil reais, a gente já cancela o processo não vai ser aberto. Olha como que funciona. Isso nunca vai ocorrer. Se existir um processo, alguma coisa, ele vai ser ajuizado. Você vai ser citado por oficial de justiça, por correio. Nunca vai acontecer essas coisas, por exemplo, uma ligação por telefone, por WhatsApp, mensagem de texto. A mesma coisa vale, por exemplo, para a compra de veículos por sistemas online, bancos que têm um relacionamento com o cliente, alguns casos, por exemplo, de sites de paquera, esse tipo de coisa, também entra nessa questão, não é, doutor Rodrigo? Também entra, né? E tem casos aqui também de garagistas, né, que eu trabalho com algumas garagens, que também sofreram alguma tentativa de golpe, se passando pelas garagens. Então a pessoa entra lá, você tem lá a sua mídia lá, Facebook, Instagram, você anuncia ali os seus veículos, tem o seu logo. Então, golpistas se passaram por uma loja, né, tiraram uma foto lá, pegaram um print do logo da empresa, de um veículo. Tipo, tem uma BMW aqui que ela custa 120 mil reais, é o preço que ele anunciou, e a pessoa entrou em contato, né, colocou um outro número, ligando aleatoriamente, né, passando mensagem. Esse carro que estava 120 mil, ele custa 50 mil reais. Só que para você garantir esse carro por 50 mil, você tem que me adiantar 10% do valor, para me segurar ele para você. Então, se passando pela loja, utilizando o nome indevidamente. Então, isso é muito fácil. E a gente tem as redes sociais que eu falo. Às vezes a pessoa tem o Facebook, tem o Instagram. Pega ali, procura uma fotinho, né? Vai lá, faz um print da tela e acaba utilizando aí maliciosamente. E aquilo que você falou de site de namoro, essas coisas também é muito golpe, é muita coisa que a gente está vendo a cada dia. O dia inteiro esse pessoal tentando aplicar golpe em todo mundo. Semana passada, doutor Rodrigo, a Justiça não deu canho de causa a um cidadão que pagou uma conta dessas que a gente tem normalmente em casa, por um site falso, um site clonado. A Justiça alegou que ele não teve o cuidado necessário para fazer o pagamento. As pessoas que sofrem algum prejuízo com isso têm direitos, doutor Rodrigo? Então, conforme já entendimento bem pacificado do STJ, então a pessoa que hoje em dia os meios digitais, eles são muito fáceis, tanto para a pessoa nos dá muita facilidade, ou seja, é fácil para você pagar uma conta de casa. Antigamente a gente tinha que ir para uma lotérica, para um banco, ou para o próprio caixa eletrônico. Então hoje a facilidade é muito, muito boa. Só que também a facilidade facilita também para o outro lado. Então a gente tem que prestar atenção realmente do que a gente está pagando, olhar o destinatário do boleto, porque às vezes a pessoa fala, eu estou pagando uma conta, por exemplo, eu vi muitos golpes, por exemplo, com a CPFL, com outros órgãos, que aí você olha lá, o beneficiário é para um CPF, é para um CNPJ. Então tem que prestar toda essa atenção. E a pessoa, quando ela é vítima de um golpe, ela demonstrando que ela não teve essa, como eu vou dizer, ela foi vítima, ela não teve a intenção, é pacificado de receber sua indenização. Eu já tive casos lá de pessoas, por exemplo, clonagem de cartão magnético, ou empréstimo não autorizado para aposentados e pensionistas. E um caso interessante, Ney, eu tive um caso de um senhorzinho que fizeram
no mesmo dia fizeram 6 empréstimos na conta dele, de consignado. 5 em um banco e 1 no outro banco. Só que nenhum desses valores foi para a conta dele mesmo. E a hora que ele descobriu, um senhor, assim, é uma pessoa vivida na roça, uma pessoa muito simples, não tem aplicativo. O que ela faz? Ela, uma vez por mês, ela vai na boca do caixa e saca. Ela foi descobrir isso porque ela, conversando com os amigos, o pessoal falou, o valor do salário mínimo é tal. Falou, mas por que o meu é menor? Que ele recebe um salário mínimo. Onde foi descobrir que ele estava pagando, já fazia 2 anos, um empréstimo indevido. A gente teve que entrar na justiça para cancelar os empréstimos e pegar o dinheiro de volta. A partir do momento que a pessoa descobre que foi vítima, o que fazer? Primeira coisa, descobriu que foi vítima, aconselho, fazer um boletim de ocorrência, fazer o boletim de ocorrência online ou na própria Polícia Civil, quiser ir na base, ver qual que é o local mais próximo da sua residência. Tem uma região que a gente tem 5 distritos, então é dividido numa região ou no plantão policial lá também pode ser feito. Também entrar em contato com a instituição financeira, com um banco, uma operadora de cartão de crédito, informar o que ocorreu. Ainda mais se for um golpe com um cartão, alguma coisa do tipo, já pediu o bloqueio do cartão. Também pode até acionar o sistema de proteção dos consumidores, PROCON, fazer uma reclamação e pedir o ressarcimento. Caso isso não seja feito, com essa documentação em mãos, ele pode procurar o seu advogado de confiança, Defensoria Pública, e entrar com um processo para tentar reaver esses valores de volta. E o importante, Ney, eu falo, é ficar atento, porque o banco não vai te ligar para pedir sua senha. O banco não vai te ligar, por exemplo, eu preciso trocar o seu cartão, estou mandando um motoboy aí para trocar. Se você tem algum problema, é nós que vamos até o banco. O banco não tem como saber, seu cartão parou de funcionar, é a gente que informa. O cartão ele venceu, ele tem uma validade, automaticamente o banco já vai te mandar um novo. Eu não preciso me preocupar com isso, ou eu vou até lá. E também ficar atento, até outros golpes, por exemplo, a gente até comentou, você sabe bem, pessoas se passando por servidores do INSS, alguma coisa, vindo até a casa, eu falei, o INSS não vai na nossa casa para fazer prova de vida, para qualquer outra coisa. Então é a atenção mesmo de todos. Doutor Rodrigo, obrigado pela participação e uma boa tarde. Uma boa tarde, obrigado, Ney. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da TV Onix. Cães evitam roubo de uma retroescavadeira avaliada em quase R$300 mil. Promessa política, construção de unidades habitacionais pelo poder público ainda não viraram realidade em São Carlos. E tem a previsão do tempo para toda a região. A gente volta já já. Vem que é bom! Vem que é bom! Vem que é bom! Casa Brasil, móveis e decoração que diz muito sobre você. Venha conferir de perto as melhores opções de peças assinadas, mobiliário e decoração de São Carlos e região. E além disso, conte com a consultoria personalizada de Marcos Pila. Casa Brasil, Avenida Miguel Petroni, número 2426. Venha nos conhecer. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022.
Vem que é bom! Na zona rural de São Carlos, cães evitaram o roubo de uma retroescavadeira. Caso o crime se consumasse, o prejuízo beiraria R$300 mil. Um furto de uma retroescavadeira avaliada em R$277 mil foi impedido na madrugada de terça-feira por 3 cães que latiram e alertaram o proprietário do imóvel localizado no quilômetro 139 da SP-215. De acordo com o representante da empresa responsável pela instalação de uma linha de transmissão de energia na chácara, uma dupla teria invadido o local por volta das 2 horas da manhã e tentado levar a máquina. No entanto, os latidos dos cães acordaram o dono da chácara, que acendeu um farol e afugentou os bandidos. O representante da empresa registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária, que vai investigar o caso e buscar identificar os suspeitos. A Proab realizou uma licitação com valor de R$510 mil para a contratação de empresa especializada para a reforma da cobertura de unidades habitacionais localizadas no loteamento social Dom Constantino Amstalden. O bairro foi criado há 20 anos com 311 casas. 224 foram construídas em sistema de mutirão com a ajuda da Prefeitura de São Carlos, que na época investiu R$470 mil em mão de obra profissional para auxiliar os moradores. Para viabilizar a reforma dos telhados, o Departamento de Projetos da Proab realizou nova vistoria nesta semana para averiguar a situação atual das coberturas, criando um plano de ação. A reforma acontecerá somente nas 33 unidades onde o morador não realizou a troca completa ou parcial do telhado. Os mutuários que realizaram por conta própria a troca completa do telhado serão ressarcidos. Outras informações podem ser obtidas na sede da Proab, na rua 7 de setembro, 1970. Fica no centro. Ainda tem informações pelo e-mail proab.sc@proab.saocarlos.sp.gov.br. Há ainda o telefone, que é o 16 3373 7000. 16 3373 7000. Aliás, a habitação é um dos sérios problemas que a cidade tem a resolver. Apesar das promessas políticas, nenhuma unidade de programa governamental foi feita na cidade nos últimos anos. Os políticos de São Carlos seguem prometendo casas populares, mesmo sem entregar nenhuma delas até o momento. Diversos anúncios já foram feitos, porém, nenhuma obra teve início ainda. Enquanto isso, a população que sonha com a casa própria aguarda aflita pelos sorteios e pela oportunidade de adquirir o próprio imóvel, a parcelas de baixo custo. Tudo teve início em março de 2023, quando o então presidente da Proab, Rodson Magno do Carmo, promoveu um cadastramento habitacional no ginásio Milton Alaio Filho. O objetivo declarado era conhecer o déficit habitacional do município e, a partir dos dados, programar a busca de novos programas habitacionais junto aos governos estadual e federal. Até que no final do ano passado, a Prefeitura anunciou que 400 apartamentos seriam construídos na cidade pelo Minha Casa Minha Vida, no bairro Santa Felícia. Entretanto, a licitação para a construção das unidades habitacionais no bairro está suspensa por decisão judicial e o início das obras segue indefinido. Além disso, a Prefeitura também anunciou que havia conquistado outras 240 unidades habitacionais, também pelo programa Minha Casa Minha Vida, porém na categoria Entidades, e 200 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. No entanto, até o momento, ainda não há notícias do início das obras. Os Correios divulgaram ontem um edital para a contratação de 33 profissionais, além de formação de cadastro reserva. As vagas são para a área de medicina e segurança do trabalho e têm salários de até R$ 6.800.
O concurso terá 2 fases. Na primeira, será realizada uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Já na segunda etapa, será feita a comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. Além do preenchimento das vagas, o concurso prevê formação de cadastro reserva. Ao todo, 10% das vagas serão destinadas a pessoa com deficiência e 20% a pessoas que se declararem negras, pretas ou pardas. O concurso tem vagas para nível médio e superior. Os profissionais selecionados serão encaminhados para 4 cargos, com salários a partir de R$ 3.600. As inscrições devem ser feitas pela internet. Para isso, é preciso acessar o site do IADES, que é o Instituto Americano de Desenvolvimento, banca responsável pela organização do concurso. Diversão, informação e prêmios. Tudo isso na quinta-feira à noite da TV Onix, com o Quebra-Cabeça do Sucesso e o Programa do Ferreira. Boa tarde, Matheus. Alô, Ney Santos, boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Jornal da TV Onix. Hoje é quinta-feira e, naturalmente, a gente passa daqui, Ney, para lembrar você e ao seu público que hoje é dia do Programa do Ferreira inédito. E vamos receber em nosso programa eles que estão completando 48 anos de estrada, de sucesso e com muitas histórias para nos contar. É a banda Doce Veneno, que vai trazer um repertório maravilhoso para todos de casa dançarem e curtirem à vontade. Nos games do Ferreira, quem participa é a plateia, concorrendo a vários prêmios do nosso programa. E tudo isso e muito mais é inédito hoje, quinta-feira, a partir das 7 da noite, na TV Onix, na live do Facebook e no YouTube, com os bastidores no Instagram. E coladinho no Programa do Ferreira, tem o Quebra-Cabeça do Sucesso com a Alessandra Paulilo e Priscila Casagrande. Oi, Ney, hoje é dia de Quebra-Cabeça do Sucesso, às 8h30 da noite. A gente conversou com uma medalhista olímpica, medalha de prata no futebol feminino. Ela também foi campeã sul-americana, campeã pan-americana, vice-campeã mundial pelo Brasil. E a conversa vai ser muito boa. Hoje, 8h30 da noite, a nossa convidada é a Mônica de Paula. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Boa tarde para você e até lá.